Diz-me. Diz-me o que procuras. O que anseias. Diz-me. Diz-me de que são feitos os teus sonhos. Como resistem as tuas memórias. Diz-me. Diz-me como alimentas as tuas emoções. Aquelas que te fazem cantar com a vida. Diz-me, sem medo, onde pões o coração. Diz-me onde encontras abrigo. Numa mesa farta e repleta de amigos. Na arte. No desporto. Na natureza. Na oração, no encontro contigo mesmo. Diz-me. Sinto. Diz-me o que te faz feliz. E eu dir-te-ei que a felicidade está em ti mesmo. Só tens de parar de representar, descer do palco e simplesmente viver. Situado na região centro de Portugal, sub-região do Médio Tejo, o município de Ourém é composto por 13 freguesias, entre as quais estão 2 cidades e 4 vilas. Graças à sua localização estratégica, Ourém assume-se como um território privilegiado para quem procura investir na região. Junto à principal via rodoviária do país, o concelho serve-se ainda de importantes itinerários que o aproximam do litoral, usufruindo também da principal linha ferroviária nacional que tem paragem numa das suas freguesias. Tendo no turismo uma forte alavanca económica, Ourém recebe anualmente milhares de visitantes que, além da oferta local, beneficiam da proximidade do concelho a importantes pontos de interesse turístico da região. A par das acessibilidades, o município está dotado de excelentes infraestruturas em diferentes áreas. Com um tecido empresarial constituído sobretudo por pequenas e médias empresas, destacam-se os setores da indústria transformadora, construção e obras públicas e comércio e hotelaria. Diz-me. Diz-me o que procuras. O que anseias. Diz-me. Diz-me de que são feitos os teus sonhos. Como resistem as tuas memórias. Diz-me. Diz-me como alimentas as tuas emoções. Aquelas que te fazem cantar com a vida. Diz-me, sem medo, onde pões o coração. Diz-me onde encontras abrigo. Numa mesa farta e repleta de amigos. Na arte.
no desporto, na natureza, na oração, no encontro contigo mesmo. Diz-me. Sinto. Diz-me o que te faz feliz. E eu dir-te-ei que a felicidade está em ti mesmo. Só tens de parar de representar, descer do palco e simplesmente viver. Minhas senhoras e meus senhores, vamos prosseguir então com os nossos trabalhos dos Encontros PNAE de 2022, passando ao painel que abordará as políticas de coesão e reformas no quadro 2020. Este painel conta com a presença de quem passo a chamar ao palco, da Senhora Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, do Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, da Sra. Presidente do Conselho Diretivo da Associação para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim, e o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz. Sem mais delongas, passaria a palavra à Sra. Comissária Elisa Ferreira para a sua apresentação. Muito bom dia. Bom dia a todas e a todos. Uma menção especial para os membros deste painel, para também os membros do Governo que aqui estão, a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, doutora Isabel Ferreira, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, Dr. Paulo Cafofo, Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Bernardo Ivo Cruz, Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre, que não o vi, mas acho que está cá, Sra. Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate, e fico-me por aqui, embora eu gostasse de mencionar todos quantos estão aqui presentes nesta Assembleia, mas seria impossível eu elencar todos aqueles que de facto honram Portugal, representam Portugal, de uma forma, enfim, que eu só poderia referir que é uma sorte para Portugal ter embaixadores como vocês e ter-vos aqui presentes, isto é, interessados no futuro e nos destinos deste país. É um grande país, um país que tem representantes em todo o mundo, como Portugal tem. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, é de facto um grande prazer poder estar aqui hoje, juntamente com esta audiência, depois de 2 dias de trabalhos, discussões, contactos, que espero tenham correspondido às expectativas geradas. Eu não pude assistir porque vim ontem de Espanha, onde estive a assinar o acordo para 7 anos de fundos estruturais para a Espanha e estive precisamente em Cáceres e não foi possível agendar outra data. Mas a presença aqui de tantos empresários, empreendedores portugueses, políticos, pessoas que subiram nas hierarquias dos vários países, vindos dos 4 cantos do mundo, é um sinal claro, em primeiro lugar, de que os portugueses de facto formam uma comunidade global e, em segundo lugar, da enorme vitalidade da diáspora portuguesa.
mas é sobretudo um sinal da ligação que todos ainda mantêm a Portugal. Muitas vezes, mesmo não tendo efetivamente nascido em Portugal, mas mantendo Portugal como uma espécie de referência matricial. Pessoalmente, não me considero uma imigrante, mas passei uma larga parte das últimas décadas a trabalhar fora de Portugal e pude constatar a contribuição para os países de residência e o reconhecimento de que usufrui a comunidade portuguesa na Bélgica, no Luxemburgo ou em França, que foram, digamos, os locais onde eu pude confirmar, também em Inglaterra, e de facto há um respeito pela comunidade portuguesa que é, a todos os títulos, importante fazer notar. Sejam, pois, bem-vindos. Estando aqui enquanto Comissária Europeia, eu gostava de abordar 3 temas. Em primeiro lugar, a União Europeia e a atual situação geopolítica. Depois, as oportunidades que existem, a nosso ver, em Portugal. E como podem os empresários, residentes ou não em Portugal, beneficiar e contribuir para o sucesso de Portugal e da própria União Europeia. Permita-me então começar por falar do primeiro tópico, da União Europeia em geral. É evidente que não me vou expandir sobre isso. A União Europeia é, como sabem, um projeto plural, aberto e democrático. Embora cada um de nós mantenha a sua identidade nacional, que queremos não só cultivar, como preservar. Essa identidade é enriquecida com a partilha diária e permanente com outros povos e outras culturas. O nosso lema é Unidos na Diversidade. E essa diversidade alberga e acolhe várias identidades. A União Europeia é também um projeto de integração, de partilha de soberania, pois o todo é sempre mais forte do que a soma das suas partes. Um dos elementos mais visíveis dessa integração é a dimensão económica, que visa efetivamente dar sentido económico também a essa democracia, através de uma prosperidade partilhada, possibilitando o acesso a bens, serviços, empregos e oportunidades empresariais. Assim, quando uma empresa pensa fazer negócios com Portugal ou quando pensa investir em Portugal, não está a ceder a um mercado de 10,5 milhões de habitantes. Investir em Portugal representa aceder a um mercado de 450 milhões de habitantes. Um mercado que é o primeiro parceiro comercial de 80 países em todo o mundo. A União Europeia é o primeiro parceiro comercial de 80 países. Mais do que qualquer outro país ou área comercial. Por comparação, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial de apenas 20 países no mundo. Este mercado interno de 450 milhões e com livre circulação de pessoas, bens e capitais é o maior trunfo em termos económicos da União Europeia. Pela sua dimensão, pelas regras claras que o regem e porque se apoia numa política comercial comum que os Estados-membros entregaram à responsabilidade das instituições europeias, como forma de garantir regras uniformes para todos os que comercializam com a União. É este mercado que podem aceder aqueles que investem em Portugal. É este o mercado de que podem beneficiar os que importam a partir de Portugal. Um dos espaços mais inovadores no mundo, com a mão de obra mais qualificada, segurança jurídica, segurança também sem ser jurídica, e uma densa rede de empresas e instituições que favorecem a atividade comercial e industrial. Apesar destas enormes vantagens, a União Europeia enfrenta hoje, e não o podemos esconder, profundos desafios. O mundo bipolar em que nasceu e em que se desenvolveu o projeto europeu já não existe. E o domínio tecnológico que a União Europeia partilhava com os Estados Unidos durante décadas tem vindo a ser desafiado por novas potências emergentes, nomeadamente a mais óbvia é a China. A energia é, na sua maioria, importada, tal como são muitas das matérias-primas, produtos agrícolas e manufaturas básicas, com os riscos associados, como vimos recentemente com a crise pandémica e com a invasão da Ucrânia pela Rússia. As transformações em curso no mundo, de caráter geopolítico, mas também geoeconómico, como aquilo que podemos chamar a quarta revolução industrial, combinando avanços tecnológicos e globalização,
As alterações climáticas, que eu gostaria de sublinhar, que são uma ameaça existencial, não apenas para a economia, mas para o planeta e para a nossa sobrevivência física, ou a evolução demográfica, com o envelhecimento da União Europeia, obrigam a que repensemos e adaptemos os nossos modelos, sem abdicar, no entanto, daquilo que nos caracteriza e diferencia, como sejam a democracia, o Estado de Direito e o reforço da coesão económica, social e territorial. Este novo paradigma deu origem àquilo que na Europa nós chamamos o Pacto Ecológico Europeu, isto é, um acordo entre todos os países. Este foi proposto em final de 2019, portanto, ainda antes da pandemia, e trata-se de um plano que aposta na descarbonização da economia europeia até 2050. Isto é, em 2050, a União Europeia compromete-se a ser climaticamente e em termos de emissões neutra. E numa aceleração, naturalmente, da incorporação de tecnologias digitais e de inovação. A pandemia veio demonstrar o enorme potencial transformador da digitalização, da utilização dos meios informáticos, mas também a fragilidade que representa a excessiva dependência das nossas cadeias de valor em relação a determinados países. E, de facto, houve aqui uma mudança de um conjunto de informações que todos considerávamos seguras e que, de repente, se alteraram com a pandemia. Acresce ainda que a utilização da energia como arma de guerra pela Rússia demonstrou, por sua vez, se dúvidas ainda existissem, que a Europa não pode continuar a depender de combustíveis fósseis, na sua maioria importados e fortemente poluentes. Estas crises tornaram claro que a recuperação económica não pode ser feita repondo os antigos modelos de produção ou de consumo. Temos de fazer a recuperação em moldes virados para o futuro, em moldes diferentes. Reconstruir a economia europeia depois destas crises obriga a trabalhar em moldes completamente diferentes e não a reproduzir um modelo de um mundo que está a ficar para trás. A Europa tem de continuar aberta ao mundo, mas deve fazê-lo sem ingenuidades, diversificando os parceiros, tornando-se mais resiliente em setores estratégicos, seja em termos de energia, matérias-primas ou nos bens essenciais para a economia do futuro, como sejam, por exemplo, as tecnologias dos microcondutores. As crises recentes puseram ainda em evidência um terceiro elemento que me é muito caro enquanto Comissária Europeia para a Coesão e Reformas. O novo modelo económico deve estar assente em vários motores de crescimento. Não é possível, viável ou sequer racional continuar a concentrar os recursos num leque reduzido ou de setores ou de regiões. Como todos sabemos, não diversificar aumenta a fragilidade, seja de uma economia, seja de uma sociedade. Um crescimento unipolar, isto é, que só tenha um polo, seja do ponto de vista económico ou territorial, não é sustentável. Essa é, aliás, a lição dos países mais desenvolvidos. A maioria apresenta economias diversificadas setorialmente, com diversos motores de crescimento distribuídos pelo território. Durante a pandemia, as regiões e os países mais penalizados foram os monossetoriais, aqueles que, por exemplo, dependiam só do turismo, ou os ultraconcentrados, aqueles que tinham grandes aglomerações onde, de facto, o contágio foi brutal. O que não é de modo nenhum surpreendente. E esse é o grande desafio que a Europa e Portugal enfrentam: encontrar e desenvolver modelos que aproveitem as vantagens competitivas de cada região para criar polos de crescimento diversificados no país e na Europa. A diversidade geográfica europeia deve ser utilizada para desenvolver cadeias de valor mais curtas, reduzindo a dependência externa, sem pôr em causa o nosso modelo de uma economia competitiva e aberta ao mundo, com certeza. Isto leva-me ao segundo ponto da minha intervenção, e ele concentra-se sobre oportunidades que se abrem neste momento histórico, e sublinho histórico a Portugal, e a quem investe em Portugal. Para aqueles que, como a maioria dos que aqui estão presentes, têm uma forte ligação ao país, Portugal é, de facto, uma porta de entrada privilegiada para este grande mercado interno. É um país há muito estabelecido na União Europeia, com uma profunda vocação internacional, graças à sua história
e aos seus cerca de 5 milhões de lusodescendentes espalhados pelo mundo, que constituem, como eu comecei por referir, um ativo estratégico da maior importância. É um grande valor nacional. Muito foi feito no que se refere à transformação do país desde que aderimos em 1986 à União Europeia. Quem se lembra, e muitos dos aqui presentes lembram-se, do que era Portugal há 36 anos, nota bem o progresso em termos de infraestruturas, saneamento básico, estradas, hospitais, escolas, reabilitação das cidades, mas também na qualificação, e esse é um fator que eu gostaria de sublinhar aqui, como o índice de abandono escolar, que caiu de mais de 50%, era o valor que tínhamos 50% de abandono escolar a quando da adesão, e hoje temos menos de 6%. Estou a falar, temos aqui em Portugal. O número de licenciados, neste momento, é de 42% dos jovens entre 25 e 34 anos. O produto interno bruto per capita por pessoa mais do que triplicou a preços constantes desde a adesão. A diminuição da mortalidade infantil, que é um indicador muito vulgar, ou o aumento da esperança média de vida, que está entre as 25 mais elevadas do mundo, são outra das grandes conquistas. Portanto, a esperança média de vida e a taxa de mortalidade infantil é extremamente baixa. É verdade, contudo, que apesar deste progresso inquestionável, como sempre, há algum tempo a esta parte deixamos de convergir ao ritmo a que vínhamos a convergir com o resto da Europa. O PIB per capita em paridade de poder de compra, isto é, considerando o custo de vida associado, que no fundo mede o nível de bem-estar no país, estagnou mais ou menos abaixo dos 80% da média europeia. O país tem, portanto, de protagonizar uma profunda transformação para passar a nova etapa. Tem de fazer um salto qualitativo e é isso que é duro, que é difícil. O país tem, de facto, de dar um salto de uma fase em que era óbvio que era preciso fazer para uma fase em que é preciso ser capaz de acrescentar valor. E é isto que eu gostava de partilhar convosco. Porque os meios existem. Em resposta à pandemia, a União Europeia criou um novo mecanismo de financiamento. Chamou-se-lhe, eu peço desculpa de utilizar o termo em inglês, mas ele traduzido não faz muito sentido. É o Next Generation EU, portanto, o mecanismo para a próxima geração. Assumindo, e pela primeira vez, a Comissão Europeia foi aos mercados financeiros endividar-se em montantes substanciais. Portanto, neste momento, há dívida europeia nos mercados financeiros. E, portanto, fomos ao mercado financeiro internacional de forma a disponibilizar fundos para fazer o relançamento pós-pandemia e, portanto, fomos exatamente fazer isso por forma a disponibilizar fundos europeus aos Estados-membros capazes de apoiar a recuperação pós-crise. Portugal foi um dos beneficiários deste apoio, todos os países receberam, e Portugal beneficia, assim, de 16,6 mil milhões de euros de subvenções através do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, estamos a falar de montantes que incluem subvenções, portanto, uma parte maior é de subvenções, portanto é fundo perdido, e uma parte mais pequena de empréstimos. Mas seguramente o Dr. Fernando Alfaiate irá desenvolver melhor do que eu aquilo que está neste momento em causa. Mas a este montante devem adicionar-se 24 mil milhões de euros, 24, portanto estamos a falar de 16,6 com 24, a fundo perdido, que serão disponibilizados até 2029 pela política de coesão e a que chamamos Portugal 2030. E está aqui a Sra. Secretária de Estado, Isabel Ferreira, que poderá, digamos, desenvolver um pouco mais o que é que se pretende fazer com estes fundos. Mas, em síntese, o que eu queria partilhar é que os fundos da política de coesão financiarão os vários programas regionais. O objetivo da coesão é, efetivamente, fazer coesão territorial e social. E, portanto, há um programa de desenvolvimento a ser financiado para cada uma das regiões portuguesas, num total de 7, e tem ainda programas nacionais que cobrem todo o território e que promoverão a inovação e a transição digital, a ação climática, a sustentabilidade, as qualificações e a inclusão social.
A aprovação destes programas, chamamos-lhes programas operacionais, isto é, deste acordo, destes vários planos de desenvolvimento, que por coincidência teve lugar esta semana, há 2 dias, criou as condições práticas para o arranque efetivo já no terreno dos novos investimentos. E estes investimentos são, enfim, enquadrados por 4 prioridades fundamentais. Um objetivo é o estímulo às empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, para que possam acelerar o processo de incorporação do enorme potencial de inovação que está neste momento disponível e de que já hoje dispõe também a economia portuguesa e, nomeadamente, contribuir para o processo de internacionalização. Portanto, ligação entre as pequenas e médias empresas aos centros tecnológicos, às universidades, a outras empresas e também à internacionalização. Uma segunda linha, a promoção da transição ecológica, de forma a aumentar a produção de energias renováveis, tornar os processos produtivos mais eficientes, aumentar a eficiência no consumo energético e a poupança energética, promover a economia circular. Portanto, isto é uma segunda linha de prioridades. Depois, naturalmente, o aumento do emprego de qualidade e bem pago e a inclusão social. Não deixar, efetivamente, aqueles que não podem trabalhar abandonados. Ter uma preocupação especial com digamos, a educação e o apoio às crianças, ao risco enorme de pobreza. E uma quarta dimensão, que é o reforço da equidade regional, permitindo uma abordagem adaptada às necessidades e aos recursos de cada região, de forma a que cada região possa explorar o potencial que tem, dar-lhe corpo, dar-lhe forma e, por outro lado, remover os obstáculos que se levantam à sua dinâmica. No passado, basicamente, eram estradas, era saneamento básico. Agora podem ser muitos outros elementos que têm de ser trabalhados. E noto a este respeito que as regiões ultraperiféricas voltarão a ter uma atenção particular, com verbas específicas, que as ajudem a fazer face aos problemas da insularidade e a aproveitar as oportunidades da economia verde e azul, que são particularmente marcantes nesses territórios. É um programa que resulta de meses de conversa, de diálogo, de discussões entre as autoridades nacionais e a Comissão Europeia e de ampla consulta das autarquias, das empresas, da sociedade civil. Ou seja, em resumo, as condições estão no terreno, a orientação geral foi definida, a palavra cabe agora às autoridades nacionais e aos diversos atores económicos. O apelo que deixo aos presentes é que aproveitem ao máximo e da forma mais estratégica possível as oportunidades que se abrem com estes apoios europeus, os quais devem servir para robustecer a economia, assentando-a já tendo em conta o que são os desafios do futuro, isto é, também para alavancar investimento privado e investimento público e nunca para substituir esse investimento, porque, de facto, nós precisamos de mais e melhor investimento, combinando investimento público e investimento privado. A participação dos empresários e empreendedores espalhados por todo o mundo é, portanto, essencial por múltiplas razões, mas permito-me destacar 2 em particular. Em primeiro lugar, porque contribuem para um dos grandes desafios da economia portuguesa, que é a sua internacionalização, sair fora de portas, e a integração em cadeias de valor globais, contribuindo para o acréscimo da produtividade, competitividade e o robustecimento da sua base tecnológica e da inovação. Depois, porque apesar de residirem no exterior, cada um dos aqui presentes tem um conhecimento e uma ligação forte a partes do território nacional e, sobretudo, é capaz de olhar para esses territórios à luz de uma perspectiva que só os senhores e as senhoras têm, que é uma perspectiva cosmopolita, é uma visão vista de fora, em que a leitura daquilo que vocês interpretam do território nacional tem um valor acrescentado que, como eu dizia há pouco, não se aprende nos livros, aprende-se na escola da vida. E têm uma experiência de vida única que vos permite ler as coisas, ler as oportunidades com outros olhos. Por tudo isto, eu só posso reiterar o meu encorajamento aos empresários e aos empreendedores para que participem e às autoridades de gestão dos programas para que facilitem as condições para esta participação. Este encontro é claramente uma excelente iniciativa nesse sentido e eu termino agradecendo mais uma vez aos organizadores.
Portugal e a União Europeia oferecem condições únicas de investimento. Os empresários da diáspora têm uma experiência e recursos, também eles, únicos. A combinação destas duas forças representa um enorme potencial de inovação, diversificação setorial e regional e aproveitamento de vantagens competitivas regionais que permitirão criar mais riqueza individual e coletiva. Espero que os últimos 2 dias tenham sido a alavanca necessária para muitos novos negócios e que os contactos não parem aqui antes se multipliquem. Pela minha parte e pela Comissão Europeia, estaremos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e para ajudar a navegar regulamentos e instrumentos, o que nem sempre é fácil. Desejo a todos excelentes negócios e, já agora, muito boas férias, muito boas festas e um muito bom ano, sem nenhumas pandemias, nenhumas crises e com a vida a fluir para todos, para as vossas famílias, para os vossos colaboradores e para vocês próprios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Comissária. Prosseguindo os nossos trabalhos, dava a palavra ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate. Muito bom dia a todos e a todas, ou melhor dizendo, a todas e a todos, cumprindo melhor a regra. Excelentíssima Senhora Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Doutora Elisa Ferreira, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Bernardo Ivo Cruz, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Diretivo da ADC, Doutora Cláudia Joaquim, restantes membros do Governo, senhores Presidentes de Câmara, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite para participar neste encontro com um tema tão atual e pertinente para a sociedade e a economia, que toca a comunidade portuguesa e a diáspora. No contexto em que vivemos, o investimento de quem está fora é, com toda a certeza, um valor acrescentado para a dinâmica da economia nacional. É fundamental fornecer, pois, informação sobre as políticas públicas em curso, em primeiro lugar, que estão disponíveis para conhecer as oportunidades de investimento que existem e, em concreto, também cabe-me aqui fazer uma apresentação relacionada com um mecanismo de financiamento que, estando a ter este caráter extraordinário do ponto de vista adicional sobre aquilo que são os recursos normalmente disponíveis nos quadros financeiros plurianuais, motivado, como aqui já foi referido pela Sra. Comissária, por um novo programa designado de Next Generation, que incorpora recursos adicionais da comunidade da União Europeia para fazer face, por um lado, àquilo que foi a crise desencadeada pela pandemia, relacionada também no aspecto social e económico com as consequências nefastas que ela acarretou e, portanto, agora também com a evolução que, estando a decorrer neste contexto desfavorável, motivado pela invasão da Rússia à Ucrânia, introduz aqui um contexto inflacionista e de ruptura de cadeias de abastecimento que nos causa também aqui alguns constrangimentos do ponto de vista programático para a execução deste plano, o PRR, mas também para os investimentos que temos para a próxima década associados a este contexto atual e, portanto, também já irei dar nota disso e daquilo que está a ser feito sobre essa matéria. Mas referir que o contexto enquadrador inicial para este plano de recuperação e resiliência, que foi dirigido aos 27 Estados-membros, no caso português, portanto, foi
um plano desenhado com base não só na visão estratégica definida para a próxima década, mas também das recomendações que resultam do semestre europeu, ou seja, de recomendações que são emanadas também no âmbito da União Europeia sobre as prioridades de investimento e de definição de políticas públicas para desenvolver e resolver os constrangimentos a que os Estados-membros estão enfrentam. E foi com base nesse diagnóstico estratégico e também um diagnóstico relacionado com uma visão de prioridades europeias que foi definido o Plano de Resolução, de Recuperação e Resiliência para Portugal, o PRR, baseada em 3 dimensões estruturantes, portanto, uma dimensão dedicada à resiliência, que abarca cerca de 40% da dotação disponível do PRR, e a transição climática, uma dimensão estruturante designada de dimensão climática, com 37% da dotação disponível, sendo este, digamos que o limite mínimo definido para este tipo de instrumentos em cada Estado-membro que a Comissão Europeia impõe para a definição dos planos de recuperação e resiliência. E, por último, uma terceira dimensão ligada à transição digital, que, no caso português, assume um peso de 22% no total dos fundos disponíveis. Portanto, esta dupla transição assume-se como uma tendência mundial da transição climática e digital, que não só pretende agilizar processos, criando melhores e mais eficientes dinâmicas de trabalho no mundo global, mas também ir ao encontro do Pacto Económico Europeu, oferecendo uma melhor qualidade de vida. As 3 dimensões que estão presentes no PRR comportam 20 componentes para ir ao encontro das apostas estratégicas definidas para o país. Estas 20 componentes, por sua vez, terão incluídos investimentos e reformas para, portanto, concretizar todo este investimento no prazo que temos definido e o prazo de concretização destes investimentos estratégicos e necessários para o país, que urge implementar para termos a resolução de uma economia mais resiliente, mais competitiva e adaptada à dupla transição climática e digital. O prazo limite para a execução é 2026 e, portanto, há uma pressão grande do ponto de vista do mercado para esta concretização, mas sendo um envolvimento necessário e uma dinâmica necessária para recuperarmos, retomarmos o crescimento económico e concretizarmos investimentos que estão definidos nesta visão estratégica. Eu passaria aqui muito rapidamente por cada uma destas 20 componentes, sem amassar muito a audiência, mas para dar uma concretização sumária do que está incluído em cada uma das componentes. Começando pela componente 1 e, portanto, abordando primeiro a dimensão estratégica resiliência, que tem, portanto, 7 componentes envolvidas. A primeira componente, dedicada ao Serviço Nacional de Saúde, o objetivo é reforçar a capacidade do Sistema Nacional de Saúde para responder às mudanças demográficas, à inovação terapêutica e tecnológica e à tendência dos custos crescentes na saúde e às expectativas de uma sociedade mais informada e exigente. Há um conjunto de investimentos alocados no Serviço Nacional de Saúde relativamente à concretização desta componente. A segunda componente, componente habitação, realça a orientação para a política de habitação em Portugal, salvaguardando a habitação para todos, através do reforço do parque habitacional público e da reabilitação das habitações indignas das famílias de menores rendimentos, por forma a promover o acesso generalizado a condições de habitação adequadas. Terceira componente, respostas sociais, pretende reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais
dirigidas às crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência ou incapacidade e famílias, tendo em vista a promoção da natalidade, do envelhecimento ativo e saudável, da inclusão e promoção da autonomia e da conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar e a coesão social e territorial. Pretende-se ainda promover uma intervenção integrada nesta componente em comunidades desfavorecidas com vista ao combate à pobreza. Componente 4, dedicada à cultura, a investimentos relacionados na cultura. O objetivo geral desta componente passa por valorizar as artes, o património e a cultura enquanto elementos de afirmação da identidade, da coesão social e territorial e do aumento da competitividade económica das regiões e do país através do desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e social de elevado valor económico. Componente 5, com investimentos na área da capitalização e da inovação empresarial. O objetivo desta componente passa por aumentar a competitividade e a resiliência da economia com base na investigação e desenvolvimento, na inovação, na diversificação e especialização da estrutura produtiva. Tem também uma vertente de capitalização de empresas economicamente viáveis, com vista a incentivar o investimento produtivo em áreas de interesse estratégico nacional e europeu. Componente 6, qualificações e competências. O objetivo destes investimentos incluídos nesta componente são de aumentar a capacidade de respostas do sistema educativo e formativo para combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego, sobretudo dos jovens e dos adultos com baixas qualificações, bem como a participação equilibrada entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Componente 7, infraestruturas. O objetivo dos investimentos incluídos nesta componente visam reforçar a resiliência e a coesão territorial através do aumento da competitividade do tecido produtivo e permitindo uma redução dos custos de contexto. Nesta componente destaco, pela sua relevância para os territórios do interior, a implementação de um novo modelo de áreas de acolhimento empresarial que responde a novas abordagens, à inovação, a novos conceitos mais tecnológicos e à consciência de necessidade de ligações virtuosas entre sistemas científicos e tecnológicos, portanto, concretizando aqui a desejada transferência de tecnologia também a nível destes clusters de acolhimento de empresas estas designadas ou áreas estas designadas de áreas de acolhimento de nova geração, com sistemas de produção de armazenamento de energias renováveis ou ilhas de qualidade de serviços de estabilidade energética, modelos de sustentabilidade baseados em mobilidade elétrica e postos de carregamento elétrico com áreas de piloto, com soluções de produção e carregamento a hidrogénio, ou mesmo a cobertura de soluções de comunicações 5G. Portanto, serão 10 áreas de acolhimento empresarial que, englobando este novo modelo, estarão preparadas com infraestruturas para tornar o tecido empresarial dos territórios do interior mais competitivos. Passando para a dimensão estruturante da transição climática, começo por referir a componente 8, florestas, desenvolver uma resposta estrutural na prevenção e combate a incêndios rurais, capaz de proteger Portugal de incêndios rurais graves num contexto de alterações climáticas e com impacto duradouro ao nível da resiliência, sustentabilidade e coesão territorial. A componente 9, dedicada à gestão hídrica. A gestão hídrica constitui uma área de intervenção estratégica face à necessidade de se mitigar a escassez hídrica e assegurar a resiliência dos territórios, designadamente Algarve, Alentejo e Madeira, que são as regiões com maior necessidade de intervenção a este nível
e que foram caracterizadas enquanto tal neste Plano de Recuperação e Resiliência. Responder aos episódios de seca, tendo por base os cenários de alterações climáticas e a perspectiva, portanto, que decorre da Estratégia Nacional de Adaptações às Alterações Climáticas e do Programa de Ação para as Alterações Climáticas. O objetivo é contribuir para a diversificação da atividade económica também dessas regiões, para o seu desenvolvimento económico, social e ambiental. Componente 10, que é uma componente algo também inovadora do ponto de vista de inserção em programas com esta autonomização, que é uma componente dedicada ao mar, portanto, à construção de uma economia de mar mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva, mas também mais descarbonizada e sustentável, com maior capacidade de aproveitamento das oportunidades decorrentes da transição climática e digital. Componente 11, uma das bandeiras desta dimensão climática que tem a ver com a descarbonização da indústria, visa a descarbonização do setor industrial e também setor empresarial e a promoção da mudança de paradigma para a utilização dos recursos, concretizando as medidas do Plano Nacional de Energia e Clima, constituindo um objetivo estratégico central do PRR, no sentido em que contribui para acelerar a transição para uma economia neutra em carbono e, ao mesmo tempo, para promover a competitividade da indústria e das empresas por via da sua descarbonização, redução do consumo energético e da promoção das fontes de energia endógenas. Componente C12, bioeconomia sustentável. O objetivo é desenvolver as iniciativas necessárias à alteração de paradigma para acelerar a produção de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos biológicos. Componente C13, eficiência energética em edifícios, tem por objetivo reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes, proporcionando inúmeros benefícios sociais, ambientais e económicos para pessoas e empresas. Componente C14, hidrogénio e renováveis. O objetivo é promover a transição energética por via do apoio às energias renováveis, com grande enfoque na produção de hidrogénio e de outros gases de origem renovável. Componente C15, mobilidade sustentável, forte contributo para a melhoria de sistemas de transporte coletivo, que promovam o reforço e a utilização crescente do transporte público e a redução da dependência energética. Componente C16, e aqui passamos à última dimensão estruturante, a terceira dimensão estruturante do PRR, caracterizada pela transição digital, onde temos a componente C16, a empresas 4.0, dirigida especialmente ao reforço de digitalização das empresas, com o objetivo de recuperar o atraso relativamente ao processo da transição digital, permitindo o acesso ao conhecimento e aos meios tecnológicos digitais. Componente C17, com o objetivo de melhorar a qualidade e sustentabilidade das finanças públicas. C18, justiça económica e ambiente de negócios, investimentos importantes no setor da administração pública para robustecer e tornar mais eficiente as relações dos cidadãos e das empresas com o Estado e reduzir os encargos e complexidade que inibem a atividade empresarial e assim impactam sobre a produtividade. Com esta componente pretende-se a diminuição da carga administrativa e regulamentar enfrentada pelas empresas através da redução de obstáculos ao licenciamento e ao aumento da eficiência nos tribunais. Componente C19, administração pública mais eficiente. O objetivo é promover um melhor serviço público utilizando a tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais simples e seguro, efetivo e eficiente dos cidadãos e empresas, reduzindo os custos de contexto. E, por último, a componente C20, Escola Digital,
cujo principal objetivo desta componente é criar condições para a inovação educativa e pedagógica através do desenvolvimento de competências em tecnologias digitais, da sua integração transversal nas diferentes áreas curriculares e da modernização do sistema educativo português. Portanto, esta é a caracterização geral do PRR nas suas 20 componentes que foram submetidas por Portugal à Comissão Europeia e tendo recebido, portanto, a aprovação para a concretização deste plano. Cada uma destas 3 dimensões portanto, para cada uma delas foram identificadas as 20 componentes, as quais, como já referi, integram iniciativas que conduzem à implementação de 32 reformas e 83 investimentos estruturantes. Uma referência rápida e uma visão sobre aquilo que é a execução deste plano à data atual. Portanto, começando por referir que o PRR tem uma metodologia de comprovação e de validação da execução, portanto, baseada no desempenho. Isto quer dizer que há um conjunto de objetivos pré-definidos que são os designados marcos e metas, que no caso daquilo que ficou definido na decisão de execução do Conselho Europeu, são para Portugal e para este plano 341 marcos e metas que caracterizam, portanto, por um lado, os pontos de realização do plano e de comprovação junto da Comissão Europeia da sua execução, que dá lugar ao reembolso das tranches que estão previstas no PRR. Temos 10 pedidos de reembolso ou de desembolso, melhor dizendo, previstos nessa decisão de execução do Conselho. Atualmente estamos numa fase de concretização do segundo pedido de pagamento, ou seja, recebemos ontem a notícia da Comissão Europeia que obtivemos uma avaliação positiva sobre o segundo pedido de pagamento, sendo que a respectiva transferência será concretizada agora nas próximas semanas, decorridos os aspectos regularmente previstos para o efeito, mas o que é vantajoso referir a esta data é que temos dos 341 marcos e metas previstos, 58 já validados. E, portanto, seguindo exatamente o planeamento que está definido, ou seja, tinham que ser primeiro estes marcos e não outros, para caracterizar a evolução e o lançamento dos investimentos, e o que equivale a dizer que 21% da execução, ou seja, 21% dos fundos previstos para o PRR estão, desta forma, já validados junto da Comissão Europeia. Tal também representa que, com esta transferência do segundo pedido de pagamento, será concretizado um valor de 31% do montante total do PRR transferido para Portugal, com esta tranche. A esta data também apresentamos, em termos nacionais, as contas e aquilo que são as transferências que estão a ser feitas para as entidades públicas responsáveis pela execução dos investimentos, e, portanto, que temos cerca de 2.600 milhões de euros já transferidos para essas entidades públicas, querendo, a curto prazo, alcançar o objetivo dos 3.000 milhões já transferidos, assim também indo ao encontro daquilo que são as transferências da Comissão Europeia. Referir também que a implementação do PRR se faz de uma forma descentralizada do ponto de vista de atuação de 68 entidades públicas. Essas entidades públicas contratualizaram com a estrutura de missão Recuperar Portugal, assinaram um contrato, cada uma delas, relativamente à execução dos investimentos, dos 115 investimentos que eu referi há bocado,
e nessa contratualização estão previstos, portanto, quer objetivos, quer os marcos, quer as metas, quer o prazo de realização. Dentro deste leque das 68 entidades públicas que contratualizaram, connosco temos desde agências públicas de maior dimensão e de atuação mais a nível do tecido empresarial, como seja o IAPMEI ou no âmbito da eficiência energética, o Fundo Ambiental, mas temos também caracterizações mais específicas a nível de concretizações de projetos públicos, de empresas públicas, de comunidades intermunicipais ou todas as CCDRs também envolvidas no âmbito destas 68 entidades públicas e também as regiões autónomas. E, portanto, a competência destas e a responsabilidade destas entidades está ligada, portanto, com a concretização desses objetivos nos prazos e dentro da definição que está definida no Plano de Recuperação e Resiliência. Dar nota também que, a esta data, 71% do montante do PRR está lançado em avisos e concursos, avisos para a seleção dos beneficiários finais, concursos, são concursos públicos que vão também ao mercado para selecionar, portanto, fornecedores para prestar serviços ou fazer a construção das empreitadas que estão associadas a estes investimentos. E, portanto, a caracterização e a transferência de todo este montante vai todo ele ser concretizado e aplicado na economia. Não se trata aqui de investimentos correntes da administração pública, trata-se de investimento, embora sendo áreas que ligam com a administração pública, no final do dia a prestação deste serviço será sempre pela economia, pelo mercado, pelas empresas que fazem a obra, a concretização destes investimentos ou prestam estes serviços. Eu referir também, e nesta altura também é oportuno fazer essa referência, estou já a acabar, a fazer essa referência que estamos dada esta conjuntura e aos desafios que a fase de implementação do PRR nos colocou, há um conjunto de conversações que estamos neste momento a iniciar para fazer ajustamentos necessários decorrentes do contexto atual relacionado com a inflação e que serão traduzidos, obviamente, numa reprogramação do plano de recuperação e resiliência que queremos apresentar no início do ano à Comissão Europeia e no qual incorporará também não só um adicional previsto para o PRR, que já foi anunciado de 1.600 milhões de euros, como também um adicional decorrente de um novo programa de Repower EU, que tem a ver exatamente com a crise energética disputada neste ano e que terá um valor adicional também previsto para Portugal de cerca de 700 milhões de euros nesta reprogramação. E neste ajustamento também será ajustado, refletir sobre os marcos e metas que nós temos aqui previstos para ver se este contexto relacionado com a inflação e a ruptura das cadeias de abastecimento motivam ou justificam alguma alteração que tenha que ser feita, portanto, nesta data que é a oportunidade de fazer. Por último, acrescento apenas que no site da Recuperar Portugal, que deixo aqui também o endereço para poderem aceder, é possível ter a consulta não só da descrição destes investimentos, como também acompanharem o lançamento dos avisos e dos concursos públicos. Todos eles estão lá listados por componente e dentro das componentes por cada investimento, para que as empresas possam, em tempo, consultar e poderem concorrer e apresentarem as suas propostas. Termino com um muito obrigado pela atenção e um cumprimento especial aos ilustres convidados
e a todos que se encontram na diáspora e que pretendam concretizar iniciativas empresariais em Portugal. O vosso contributo será, de certo, muito importante para aumentar a competitividade da nossa economia. Muito obrigado. Prosseguindo com os nossos trabalhos, chamo a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da Associação para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim. Ora, muito bom dia a todas e a todos. Eu começaria pela Senhora Comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira. Senhoras e senhores membros do Governo, na pessoa do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafufo, assim como, aproveitando já para cumprimentar os restantes colegas de painel, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e o Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, assim como a todas e a todos os autarcas e eleitos do poder local, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, nosso anfitrião, todas e todos os dirigentes da administração pública, a todos os representantes da diáspora portuguesa, meus senhores e minhas senhoras. Deixem-me sublinhar a oportunidade desta sessão, visto terem sido aprovadas na passada quinta-feira os programas do Portugal 2020, que vão mobilizar ao longo desta década um total de 23 mil milhões de euros para projetos que visem o desenvolvimento do país, um desenvolvimento assente nas empresas e na economia, nas pessoas, na sustentabilidade e no território. Irei dividir a minha apresentação nestes 3 pontos: prioridades nacionais e alinhamento com as prioridades europeias, as questões principais do Portugal 2030 e uma breve abordagem aos principais desafios à política de coesão no período 21-27. Importa relevar a existência de um quadro estratégico que orienta a mobilização de recursos financeiros ao dispor do Estado português, nomeadamente os fundos europeus como o Portugal 2020 e o PRR há pouco referido. A Estratégia Portugal 2030 estabelece a visão de médio prazo para o desenvolvimento social e económico do país no horizonte da presente década. Esta estratégia começou a ser desenhada em 2017 com a consulta a diversos parceiros, agentes económicos e sociais, tendo sido aprovada em novembro de 2020. Após a incorporação de elementos da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, elaborada como resposta à crise desencadeada pela Covid-19. A visão estratégica da Estratégia Portugal 2030 é recuperar a economia, proteger o emprego, fazer da próxima década um período de recuperação e convergência de Portugal para com a União Europeia, assegurando maior resiliência e coesão social e territorial. A resposta aos principais desafios estratégicos do país, proposto neste documento orientador, está estruturada em 4 agendas temáticas, as quais visam dar resposta aos principais desafios identificados a nível europeu, como sejam a transição climática e digital, a autonomia estratégica da União Europeia, permitindo garantir o desenvolvimento de uma política industrial que robusteça a posição no comércio internacional e o envelhecimento da população. Estas são as 4 agendas estratégicas. A Agenda 1, as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade. A Agenda 2, digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento. A Agenda 3, transição climática e sustentabilidade de recursos. E a Agenda 4, um país competitivo externamente e coeso internamente. Não me alongando, e para que possa ser concretizada estas 4 agendas, dividiria os fontes de financiamento disponíveis em fundos europeus e outros instrumentos comunitários, fundos nacionais, instrumentos financeiros nacionais e internacionais e fundos privados. Adicionalmente, esta estratégia permite ainda desenvolver as políticas públicas necessárias para responder aos desafios estruturais identificados pela Comissão Europeia no quadro do semestre europeu, através das recomendações por país emitidas
anualmente. E é neste contexto, enquanto o semestre europeu, enquanto referencial orientador, que destacaria o triângulo virtuoso de forte compromisso com reformas estruturais, que é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para promover o crescimento sustentável. Destacaria ainda a importante complementariedade com estes 6 focos que estão representados neste slide entre o PRR e o PT 2030, porque, de facto, são 2 instrumentos que se complementam e que devem ser sempre analisados em conjunto. No caso do Acordo de Parceria Portugal 2030 e dos seus programas, importa destacar que a sua programação está estruturada em 5 objetivos de política, OPs, e um objetivo específico para a transição justa, ligado à aplicação do Fundo para a Transição Justa, que decorre da regulamentação europeia da política de coesão. OP1, uma Europa mais inteligente, OP2, uma Europa mais verde, OP3, uma Europa mais conectada, OP4, uma Europa mais social e OP5, uma Europa mais próxima dos cidadãos. E, começando brevemente, não me vou alongar, até porque os slides têm bastante informação, OP1, Portugal mais competitivo. Os apoios ao investimento empresarial estão concentrados, em grande medida, no OP1, através de apoios diretos às empresas, para a investigação e inovação, permitindo desenvolver tecnologias e processos com maior valor acrescentado e maior potencial de exportação, e com maior incorporação de conhecimento, assentes na digitalização das empresas, através, designadamente, do apoio à produção do conhecimento científico, próximo das necessidades das empresas, bem como ao reforço da digitalização e simplificação de processos e procedimentos na administração regional e local e ao investimento na banda larga nos territórios de baixa densidade. OP2, Portugal mais verde. No OP2 são dados apoios à eficiência energética e à promoção de processos assentes na circularidade da economia, potenciando a redução de custos de produção das empresas e apoiando a transição energética do tecido económico, através, designadamente, de apoios à maior resiliência do território, nomeadamente no reforço do combate à erosão costeira e a outros riscos relevantes, o apoio à eficiência energética na administração pública local e o desenvolvimento da mobilidade urbana, potenciando maior qualidade de vida ao longo dos diferentes territórios. No OP4, Portugal mais social, assume-se, e com particular relevância, o apoio à qualificação dos ativos empregados, seja no âmbito de investimentos produtivos, seja no contexto de estratégias formativas das empresas tendentes ao seu desenvolvimento e à sofisticação do seu modelo de negócio, através de apoios ao emprego, melhorando a inserção dos profissionais do ativo, de apoios à qualificação, quer através de apoios à conclusão do ensino obrigatório, como cursos profissionais, quer através de apoios ao aumento do número de pessoas que frequentam o ensino superior, ou apoios à formação ao longo da vida, melhorando o nível médio de qualificação dos ativos, assim como apoios à inclusão social, garantindo oportunidades de formação às pessoas mais afastadas do mercado de trabalho e reforço de apoio à integração social de públicos desfavorecidos e a promoção da acessibilidade a serviços públicos como educação e saúde. No âmbito dos apoios às empresas, a existência de condições de contexto para atrair, reter e potenciar o investimento privado é condição essencial para o desenvolvimento da economia portuguesa, concretizando-se, essencialmente, nos apoios previstos no OP1, Portugal mais competitivo e mais inteligente, no OP2, Portugal mais verde, e no OP4, Portugal mais social, estes 2 últimos no slide seguinte. E é neste slide que temos, ou destacamos, alguns dos apoios que estão previstos nestes objetivos estratégicos elencados e que são bastante importantes nesta promoção e concretização para potenciarmos o investimento privado,
Destacaria alguns: apoios à criação do conhecimento científico e tecnológico, apoios à criação, transferência e valorização do conhecimento, já no Objetivo Estratégico 1.2, apoios à transição digital das empresas na administração pública regional e local em ações coletivas, apoios à qualificação e digitalização e internacionalização, mas também apoios no âmbito de objetivos estratégicos que visam desenvolver competências para especialização inteligente, a transição industrial e o empreendedorismo, bem como promover a conectividade digital. Já no OP2, Portugal Mais Verde, os apoios à descarbonização na indústria, sistemas de incentivos, apoios à diversificação da produção de energia a partir de fontes de energia renovável, bem como apoios que visam promover a transição para uma economia circular. No OP4, Portugal Mais Social, os apoios à formação de ativos empregados em contexto de posto de trabalho. Relativamente ao OP3, Portugal Mais Conectado, destacaria os apoios ao desenvolvimento dos sistemas ferroviário e portuário nacionais, melhorando a conectividade territorial, interna e internacional, quer de passageiros, quer de mercadorias. No OP5, Portugal Mais Próximo, reforçando os territórios com base em instrumentos territoriais, com sensibilidade especial às necessidades de cada um deles e plasmadas em planos de ação promovidos por entidades subregionais e locais. Dará especial enfoque à provisão de serviços de interesse geral, saúde e educação, ao nível das infraestruturas e novos meios de provisão, bem como no reforço de ativos territoriais, culturais, patrimoniais, qualificação de espaços públicos e regeneração urbana que atraia e retenha a população e a promoção do desenvolvimento económico de base local. O Fundo de Transição Justa, que passarei rapidamente, mas que tem como objetivo apoiar, como já referi, os territórios afetados pela transição para a neutralidade climática, destacando-se e abrangendo 3 grandes projetos no Alentejo Litoral, Médio Tejo, Matosinhos, resultante do encerramento da Central a Carvão de Sines, bem como da Central a Carvão de Pego e da Refinaria de Matosinhos, de forma ou com apoios que visam atenuar as repercussões negativas sobre o emprego, apoios aos trabalhadores, bem como a diversificação e modernização da economia local. A importância da parceria na definição de política, não me vou alongar muito, mas ela é efetivamente essencial para que se consiga concretizar a generalidade dos apoios que estão previstos, essencialmente numa base territorial. Os montantes globais da política de coesão, que já têm vindo a ser falados, a senhora Comissária também já falou, e de facto entre a política de coesão 22,6 mil milhões de euros, com a desagregação que está aqui, em que o gráfico ao lado nos permite verificar a posição de Portugal relativamente aos restantes países da União Europeia, bem como os 16,6 mil milhões do PRR. Aqui temos informação com detalhe que não me vou alongar. Eu penso que esta apresentação será disponibilizada, senão também a Agência para o Desenvolvimento e Coesão disponibilizará no seu site, caso tenham interesse em consultar. Relativamente ao PT 2030, os recursos do PT 2030 são implementados através de 12 programas com as seguintes características. Teremos 4 programas temáticos, 7 programas regionais, 5 no continente, 2 nas regiões autónomas, assim como o Programa de Assistência Técnica e os programas de cooperação territorial europeia em parceria com outros Estados-membros nas vertentes transfronteiriça, transnacional e regiões ultraperiféricas. E é aqui que no programa Demografia, Qualificações e Inclusão, com uma dotação de cerca de 5,7 mil milhões de euros, financiados pelo Fundo Social Europeu Mais, e que se dirige às regiões menos desenvolvidas do continente, embora algumas das medidas abranjam também Lisboa e Algarve. Atua nos domínios das políticas ativas de emprego, da educação e formação profissional e superior, do combate à privação material, inclusão social, igualdade de oportunidades,
contribuindo também para enfrentar o desafio demográfico. Dá cumprimento quase integral ao objetivo Portugal Mais Social. Já o Programa Inovação e Transição Digital, com um total de 3,9 mil milhões de euros financiados pelo FEDER e pelo Fundo Social Europeu+, dirige-se às regiões também menos desenvolvidas do continente e às regiões autónomas e visa apoiar a inovação e competitividade, a transição energética e as competências para a competitividade. Inclui no âmbito do objetivo Portugal Mais Competitivo intervenções na digitalização, na investigação e inovação, bem como no crescimento e competitividade das PMEs. No âmbito do objetivo Portugal Mais Verde, apoiará as empresas em projetos de descarbonização e de produção de energias renováveis. E no objetivo Portugal Mais Social, a adaptação de trabalhadores e de empresas à mudança. O Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade dispõe de 3,1 mil milhões de euros financiados pelo Fundo de Coesão e é de âmbito nacional. Visa responder aos desafios decorrentes da sustentabilidade e da transição climática com enfoque na descarbonização dos diversos setores da economia, constituindo um forte contributo para o cumprimento do Objetivo Nacional de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. As intervenções centram-se na transição energética, sobretudo via descarbonização, e em ações que promovam a sustentabilidade dos recursos e a mobilidade urbana que contribuem para o objetivo Portugal Mais Verde, assim como investimentos no domínio dos transportes, designadamente ferrovia, e do setor marítimo portuário, no âmbito do objetivo Portugal Mais Conectado. O Programa MAR, que conta com 393 milhões de euros financiados pelo FEAMPA, destinado a todo o território nacional e com os objetivos que podem verificar aqui no slide. Os programas regionais, os 7 programas regionais, estão especialmente focados nas políticas territoriais, reforçadas pelo processo de descentralização em curso no continente e contribuem para a generalidade dos objetivos estratégicos, em particular para Portugal mais próximo, Portugal mais verde e Portugal mais competitivo. Destacaria apenas a divisão da dotação pelas 7 regiões, o Norte com 3,4 mil milhões de euros, a região Centro com 2,2 mil milhões de euros, Alentejo e Açores, ambos com 1,1 milhões de euros, Algarve 780 milhões de euros, Madeira 760 milhões de euros, Lisboa 381 milhões de euros. Mas para que os 12 programas estejam no terreno, importa concluir a legislação nacional de enquadramento, que se espera para muito breve, um elemento essencial para a organização de todo o ecossistema dos fundos. Seguir-se-á, já em dezembro e no primeiro trimestre de 2023, a aprovação das regras gerais, a nomeação das respectivas equipas de gestão, bem como a definição da regulamentação específica e a preparação dos critérios de seleção de tipologias de ação a apoiar. Concluído este processo, será possível abrir os primeiros avisos de candidaturas. Contudo, e até à plena operacionalização dos programas do PT 2030, para além do mecanismo extraordinário de antecipação, que já permite, desde há bastantes meses, executar fundos do Portugal 2030 por antecipação e que permitiu apoiar muitas medidas bastante relevantes em valores já superiores a 800 milhões de euros, o país tem também para executar os investimentos apoiados pelo anterior ciclo de programação, com vista a assegurar um encerramento bem-sucedido do PT 2020. E é por isso que o ano 2023 vai ser um ano muito desafiante. Para terminar, os principais desafios à política de coesão 21-27. Temos aqui 4 grandes princípios e objetivos que, por vezes, podem parecer contraditórios entre si, mas que estamos convictos de que o equilíbrio é possível. Escrutínio, uma política de coesão com tradição, e tem tradição em escrutínio, com um cada vez maior aumento das exigências de transparência, responsabilização e entrega de resultados, proporcionais também ao volume de recursos disponibilizados aos Estados-membros.
Este aumento de escrutínio é possível e terá que ser possível equilibrar com uma maior simplificação para reforçarmos os mecanismos de interoperabilidade que reduzem os encargos administrativos do beneficiário e otimizar, assim, as cadeias de mediação processual na gestão dos fundos. Por outro lado, também uma maior concentração como objetivo e como é que o podemos fazer através de parcerias. Mais foco com maior impacto, respostas a desafios estruturais de longo prazo e, em simultânea, combinação de formas formais para consulta pública e outros mecanismos, bem como uma maior participação e diversidade de propostas, gerando, assim, maiores expectativas e compromisso. Finalmente, deixaria aqui estes 3 grandes blocos, que são também um desafio para todo o ecossistema dos fundos, mas também para todos os intervenientes, incluindo até ao nível dos beneficiários finais. Orientação para resultados, com um maior ênfase nos outputs e nos resultados, bem como na monitorização e avaliação das intervenções e políticas e fortalecer a responsabilidade do beneficiário. Um reforço da capacidade institucional, reforçar o envolvimento dos parceiros e da sociedade civil em todas as fases da política. A capacitação administrativa de todos os atores e instituições, que é fundamental e vamos sempre sentindo que é uma tarefa inacabada, e a flexibilidade, a necessidade de nos adaptarmos às necessidades e oportunidades específicas de cada região e país, as necessidades de respondermos a contextos de grande incerteza e a definição de objetivos específicos a nível nacional, em que é fundamental termos sempre presente o princípio da subsidiariedade e da abordagem territorial. E é neste contexto que eu gostaria de deixar também esta mensagem. De facto, os próximos anos são muito desafiantes. Eu acredito plenamente que todas as entidades do ecossistema dos fundos estão a trabalhar em conjunto e em uníssono, e que teremos também, com participação e colaboração de todas as entidades beneficiárias, o sucesso para Portugal na concretização dos fundos. Muito obrigado e boas festas e um bom ano de 2023. Obrigado. Muito obrigado. Chamo então o Sr. Secretário de Estado da Internalização, Bernardo Ivo Cruz. Boa tarde a todos, meus caros Paulo, Isabel e Ricardo, Senhora Comissária, Senhor Presidente e Senhora Presidente da Missão Recuperar Portugal e da Agência. Caros amigos, começo por dizer que é um prazer estar aqui convosco hoje, que é a nossa primeira reunião do PNAE numa sala. Temos vivido em mundo virtual e agora temos finalmente a oportunidade de nos encontrarmos todos, e é um prazer encontrar tantas caras conhecidas e tantos amigos e amigas que tenho, com quem tenho trabalhado um pouco por todo o lado. O tema que aqui me traz hoje é internacionalizar o Internacionalizar 2030 e a centralidade da diáspora não podia ser mais atual e mais pertinente. Os desafios que se colocam à nossa economia e à economia mundial nos próximos anos, como a transição digital e energética e a sustentabilidade ambiental, implicam a mobilização de todos. Como, aliás, a senhora Comissária teve a oportunidade de deixar a lead para muito daquilo que eu vou dizer, se não tudo aquilo que eu vou dizer. E implicam a mobilização das organizações internacionais, dos Estados e dos municípios, e aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, as confederações, associações, Câmara de Comércio e empresas, as universidades, os politécnicos, os centros de investigação científica, as fundações e as organizações da sociedade civil e, naturalmente, a nossa diáspora, este universo de quase 5 milhões de pessoas espalhadas um pouco por todo o mundo. A diáspora que, em qualquer ponto do mundo, nas mais diversas geografias e perto ou longe, tem vindo a dignificar com a sua capacidade empreendedora o nome Portugal, apostando na inovação, na audácia e na responsabilidade social.
A diáspora, tão bem representada aqui nesta sala hoje, que desempenha um papel central na promoção e desenvolvimento do nosso país, nomeadamente no apoio à captação de investimentos e na internacionalização das nossas empresas e da economia portuguesa. É um ativo estratégico muito relevante para a nossa economia e que deve, cada vez mais e de forma mais integrada, contribuir para a definição e a implementação das nossas políticas públicas. As políticas públicas como o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que aqui hoje nos reúne e que eu aproveito para parabenizar o Paulo pelos magníficos 3 dias de trabalho que tivemos aqui em Fátima todos juntos. Os objetivos do PNAD enquadram-se nas atividades da AICEP, que através da sua rede de delegados em mais de 50 países e dos seus gestores de clientes das suas lojas de exportação em Portugal, tem por missão apoiar a atividade exportadora, a internacionalização das empresas e a atração do investimento. Este apoio traduz concretamente no apoio que concede à internacionalização, aos programas de capacitação das empresas, às plataformas online de apoio ao e-commerce, às parcerias com marketplaces, entre outros. A importância crescente de trabalhar convosco, com a nossa diáspora e de aproveitar o reconhecimento e os contactos que têm nos diferentes países é um aspecto central que importa reforçar a benefício de todos. E por isso mesmo estamos a desenvolver no quadro da AICEP o Mapa da Diáspora. Esta ferramenta tem como objetivo mapear profissionais portugueses em empresas e entidades no estrangeiro em áreas relevantes e sensíveis para a angariação de investimento direto estrangeiro para Portugal. É uma ferramenta de Business Intelligence que prevê também a colaboração com outros projetos já existentes, nomeadamente o Portal do Investidor da Diáspora, e que esperamos que possa vir a ser aproveitado e utilizado por todos. Para além da AICEP, temos também a AICEP Global Parques, que tem vindo a manter uma estreita colaboração com a presença dos nossos empresários e das nossas comunidades do mundo. Deixem-me destacar um dos programas da AICEP Portugal Parques, que já foi, aliás, ontem aqui apresentado, o Portugal Site Selection. É uma plataforma de apoio ao investimento em Portugal, que vem dar resposta aos objetivos estratégicos do Programa Internacionalizar 2030, posicionando-se como um instrumento fundamental para a competitividade da nossa economia. E o que o site faz é permitir a atração de investimento direto estrangeiro estruturante para todo o país, incluindo o interior, as regiões autónomas e regiões de baixa densidade demográfica. Como será do vosso conhecimento, o Programa Internacional 2030, que aliás foi aqui muitíssimo bem apresentado já neste painel, assume-se como um elemento de ligação das várias dimensões e de agentes da nossa política externa e da nossa diplomacia económica. E trabalha em prol de desígnios partilhados, como a promoção do crescimento económico moderno, a convergência social, a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental do nosso país. Como referi inicialmente, este é um desígnio coletivo de várias áreas governativas e por isso congratulo-me com o que foi dito pelo Paulo Cafofo no facto de termos atribuído mais de 240 estatutos de investidores da diáspora e de termos apoiado mais de 118 projetos que correspondem a um potencial superior a 118 milhões de euros de investimento em Portugal vindos da diáspora, nomeadamente quando este investimento tem lugar no interior do nosso país. Mas nós queremos e nós devemos fazer mais. Desde logo, o alinhamento do Programa Internacionalizar com as diferentes políticas públicas decididas pelo Governo, nomeadamente no âmbito do PRR e do PT 2030, que aliás também aproveito para agradecer a apresentação que foi feita, e de devermos continuar a apostar e a promover as medidas de mobilidade geográfica para o nosso país. Devemos continuar a promover as condições de criação de emprego bem remunerado, reforçando ainda mais a competitividade e a atratividade de Portugal, em particular nas zonas do interior e de baixa densidade. Devemos continuar a reduzir os custos de contexto e devemos, como eu disse antes, reforçar a ligação e as parcerias entre as associações empresariais, as câmaras de comércio, as universidades, os politécnicos e centros de investigação e as organizações da nossa sociedade civil. Do lado do Governo, não deixaremos de continuar a trilhar este caminho com o vosso contributo e, uma vez mais, para o benefício de todos. A melhoria da competitividade da nossa economia num cenário internacional desafiante e de grande incerteza passa pela nossa capacidade coletiva de aumentar a internacionalização das nossas empresas.
Esta aposta na internacionalização da economia portuguesa, incluindo o investimento da diáspora portuguesa, é fundamental para o processo de promoção da resiliência da nossa economia. Mas o business as usual, se me permitem a expressão, não chega. E sabendo que muito já foi dito pelos ilustres oradores que me antecederam, nunca é demais recordar que os consumidores têm novas exigências e que a pandemia e a guerra na Ucrânia vieram pôr em cima da mesa novas formas de atuar. O investimento da diáspora em Portugal e a promoção das exportações de investimento português do estrangeiro através da diáspora deverão, pois, reforçar a nossa aposta na inovação, na sustentabilidade ambiental e na responsabilidade social, beneficiando a imagem de Portugal no mundo e fazendo jus àquilo que nós somos, inovadores, com práticas sustentáveis e socialmente comprometidos. Como já foi dito aqui ao longo dos últimos dias, Portugal não se limita às nossas fronteiras. Os membros da diáspora são os nossos primeiros embaixadores, a nossa linha da frente da diplomacia económica. E por isso contamos com todos vós para o fortalecimento da nossa economia, da economia que permita que todos nós tenhamos vidas melhores, vidas mais dignas e vidas mais completas. Aproveitar uma língua comum, falada por milhões de pessoas, que serve de ponto e de ligação às 4 partidas do mundo, pode e deve ser um elemento catalisador das nossas sinergias. A nossa diáspora deve continuar a ser, agora e mais do que nunca, apoiada, como vem vindo a ser, mas há um esforço aumentado nesta ligação entre as políticas públicas, entre o Governo e a diáspora, ao mesmo tempo que contamos com a vossa contribuição para o crescimento económico e o desenvolvimento social do nosso país. Permitam-me terminar com uma nota pessoal. Ao ouvir algumas das histórias que me contaram enquanto estivemos no Coffee Break, eu lembro-me da minha própria história. Lembro-me de quando a minha família se mudou para o Brasil sem sabermos exatamente o que nos esperava. Lembro-me das saudades dos meus avós e dos meus primos e dos outros que ficaram e a forma generosa como fui recebido e como a minha família foi recebida do outro lado do Atlântico. E lembro-me também do regresso a Portugal, onde fomos recebidos com igual generosidade, no reencontro daqueles que cá ficaram e das saudades dos que são agora e para sempre membros da nossa família do outro lado do Atlântico. Eu estou certo que estes encontros servirão também para trocarmos histórias inspiradoras de partidas e de regressos, de saudades, de trabalho e de sucesso. Sem nos esquecermos que cá e lá, juntos, seremos mais fortes e juntos sairemos todos a ganhar. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Agradeço a intervenção dos membros deste painel e vamos fazer só um pequeno compasso de espera para podermos reestruturar o Paulo.